Agora, lideranças mundiais já é outra história. Isso daí não existe alguém que vai entrar lá sozinho, de acordo com o achismo dele, e ele vai revolucionar, e ele vai mudar. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Existe controle no mundo, sim. Existe gente governando, sim. Tá. Você entrou, então, no tema que seria nosso próximo aqui na pauta, que são essas sociedades globalistas. Como é que você vê isso? Você acha que existe uma elite de metacapitalista que querem dominar o mundo, que já estão com esse plano em curso? Ou isso é paranoia de que não tem ninguém pensando isso? Bom, primeira coisa em questão de ordens, a tal da ordem de Melquisedeque, né, que é a Santa Fraternidade Branca, ela é dos essênios. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acham falando sobre isso. Aí tem um monte de viagem no meio, Saint-Germain, não sei o quê, um monte de coisa, né, um monte de adendos no meio. Mas existe, vamos dizer, entidades solares aqui controlando a nossa evolução, controlando desde que a gente era primata, tal, até chegar e controla os eventos, né, os acontecimentos do mundo, obviamente. Tá, mas você acha que tem, então, né, desde lá de sempre existiu esses grupos que estão controlando, vamos dizer, os destinos da humanidade. Existe, então, isso? Existe. Eu estou tentando lembrar aqui do nome de um tipo de entidade que Jesus menciona esse tipo de entidade. Ah, lembrei, arcontes. Arcontes. Pesquise sobre arcontes. Jesus mencionou os arcontes. Arcontes são o que as pessoas poderiam falar sobre que seriam esses demônios que as pessoas fazem pacto, tá? É legal vocês pegarem, dar uma pesquisada sobre o que é arconte, né? Que tipo de poderes eles têm, como eles agem, e eles estão aqui no mundo. E eles se alimentam, é aquilo que o David Icke fala, né? O David Icke fala sobre isso. Entidades que se alimentam de energia de sofrimento, de energia de dor, de energia de desespero, de energia de guerra, de tormenta. Então, eles, os senhores da guerra, né? Olha, eu vou colocar você como líder de tal país, mas em troca disso você vai gerar algumas guerras entre países e eu quero bastante sangue e bastante matança. Né? Ou se não, vamos nos reunir num grupo e vamos sequestrar uma criança e vamos torturá-la, um adulto, vamos fazer tal coisa para gerar tal energia, para que essas entidades sejam atraídas, se aproximem e nos dê coisas em troca. Isso tudo são descobertas terríveis e horríveis que os humanos vão fazendo, tá? E eles ousam fazer. Uma pergunta polêmica aqui, né? Todo mundo fala dos maçons, né? Os maçons vão dominar o mundo, os Illuminatis, inclusive aquele baralho dos Illuminatis, ô Beric, aquilo é coisa de maluco, né? Inwo, Nova Ordem Mundial, né? Aquele baralho. Aí o FBI entrou na casa do cara e levou todos os computadores do cara embora. Pra você ter porque, pelo amor de Deus, aquela foto lá, gente, para quem ainda não viu, procurem aí a foto do World Trade Center, né? É Pentágono. Idêntico. Do Pentágono também. Tem uma foto de um pássaro com óleo. Eu vi até esses dias atrás sobre a Terra plana, né? Porque agora começou uma moda de duvidar, né? Sobre essas coisas. Tá lá na moda, né? Tá no baralho também. Tá ligado? Primeira coisa, eu já ouvi dizer que lá no topo dos maçons, claro, né? Isso é assunto secreto, se você souber e não quiser falar, tudo bem. Só fale assim o que a gente pode saber. E o topo do Illuminati, o topo do Rosa Cruz, eles são todos a mesma coisa. Dá para você dizer que isso é verdade? E se é essa galera aí que quer dominar o mundo, porque todo mundo fala, é um maçom, né? Você fala o presidente dos Estados Unidos, não, ele é maçom. E aí eles têm aquele segredo, a própria nota de $1, né? Você vê lá pirâmide, símbolos maçom, um olho, né? A gente vê vários artistas fazendo assim, né? Toda hora. São os maçons que querem dominar o mundo ou não? A parada deles é outra. Olha, a maçonaria, ela é uma ordem filosófica. Ela não é uma ordem mágica, oculta, nada disso. Ela é uma ordem discreta. Ela não é secreta. As pessoas sabem que existe, sabem aonde é o templo, sabem que tem pessoas lá dentro. Então isso é discreto. O oculto você nunca ouviu falar e nem vai.
Os maçons, eles são extremamente importantes porque eles, é aquilo que eu estava falando, eles lapidam os seres humanos para que eles se tornem seres humanos melhores, para que eles se tornem entes sociais, né? Para que eles aprendam a fazer a caridade, porque uma verdade é dita que o único caminho que leva ao céu é a caridade, né? Então, E é verdade isso da caridade? É bem complexo esse assunto, a gente pode entrar bem profundamente nessa coisa de ajudar o próximo. Eu vou anotar aqui para a gente falar depois. Então, tá continua bom, falando do maçom. porque é um assunto complexo. Mas os maçons, eles são assim, por exemplo, existem as 3 primeiras lojas, né? Quem está num grau nunca sabe o que tem no grau de cima, né? Mas ela é uma construção do ser humano, ela é uma construção filosófica, né? Por que existe essa associação? Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um tanto quanto polêmica e muitas pessoas podem discordar de mim, falar que não existe, que eu sou louco, eu sou bobo, e tudo bem, deu o direito de cada um. Mas todas essas ordens que nós ouvimos falar, tá? Ordem Rosa Cruz, Amor, que Ordem dos Templários do Oriente, Golden Dawn, maçonaria, as maçonarias francesas, né, que existem vertentes diferentes, rito de York, rito escocês, adoniranita, existe uma gama enorme de vertentes, que elas são, na verdade, uma coisa chamada de ordens peneira. O que isso quer dizer? Você vai entrar lá dentro e você vai fazer o que você tem que fazer, vai aprender o que tem que aprender, ou não. Tem pessoas que não se afincam tanto em estudar, outros se afincam muito mais em estudar e ler. Tá? Conheço maçons que têm um grau de cultura fenomenal, os caras leem de verdade, são outro nível de pessoa, muito, bem assim, culto mesmo. Mas a diferença é como você é lá dentro e como você vai se lapidar. Só que existe, vamos supor, nos graus máximos, tá? Um sistema de observação de quem está nos graus lá embaixo. Eles são observados. Os trabalhos que você faz para subir de grau, você é observado. Então, algumas pessoas peculiares, tá? Demonstram determinadas coisas peculiares que no final da jornada, quando você chegar no certo topo, você acaba sendo convidado a fazer parte de outra ordem que ninguém ouviu falar. Ou não, tá? Então vai chegar pessoas que vão estar no topo e nunca vão ouvir falar disso e vão ficar ali até o fim e não vão ser chamados para nada. Existe bastante especulação, se você procurar na internet, fala de uma ordem chamada Palladium, que seria a ordem posterior, né, do grau 33, que você seria chamado. Existe bastante especulação, bastante mentira, bastante mistificação, o que eu não gosto, né? Mas aí é o que eu estava falando, essas ordens são base de pirâmide. Depois dela existe um afunilamento da pirâmide, que tem outros tipos de ordem. Exotérico, externo, esotérico, interno, depois começa secreto, e depois oculto, depois tem as pontas da pirâmide. Quem está nas pontas da pirâmide controla o mundo todo. Tá? Não adianta falar que não existe isso, que o ser humano é um formigueiro auto-organizativo, que as próprias formigas vão crescendo e vão fazendo e não tem ninguém mandando nisso. Existe gente olhando, existe gente arquitetando. Outro tema polêmico é o sistema de avatarização. Poucas pessoas ouviram falar sobre isso. Lembra do filme Avatar, dos bichinhos azul lá? Lembra. Que você deita numa máquina e você entra dentro de uma criatura daquela e você controla. Isso é um avatar. Tá? Processo de avatarização, o que é? Você tem sua alma solar, como eu estava dizendo. Existem sistemas, processos onde você vai eliminando sua personalidade até o momento em que você é avatarizado. Eles chamam de Santo Anjo Guardião, tem vários nomes conforme a vertente que você está estudando. Quando você é avatarizado por esse ser de luz seu, abre-se na sua testa a coisa chamada do olho que tudo vê, que está na nota do dólar. Você se torna um iluminado, um Illuminati. Illuminati não é uma ordem que chama, eu sou da ordem dos Illuminati, então eu sou um Illuminati, porque eu combino coisa com as pessoas e eu arquiteto coisas e a gente faz um monte de coisa maquiavélica e faz tudo acontecer. É muito maior que isso, é incrivelmente maior que isso. Um iluminado enxerga o outro à distância. Eu vou falar de um filme que é muito próximo a isso que eu estou falando,
que é um filme que eu assisti e falei, nossa, que incrível. Stephen King realmente era um iniciado. É o filme chamado Doutor Sono, que é a continuação do filme O Iluminado, inclusive. Não sei se você já assistiu. Esse Doutor Sono é perfeito, porque existe esse lado das entidades da luz, mas também existe das entidades das sombras. Lançou esses dias no Netflix um filme que também mostra isso, se chama Os Filhos do Privilégio. Assiste esse filme. No final do filme mostra o sistema de avaterização da sombra, coletivo, Irmandade Secreta de Sombra. Entende? O que eu quero dizer com isso? Quem chega nos topos do mundo, altos governantes e tudo mais, não são humanos comuns. E não existe como você competir com uma criatura dessa, com um ser desse. O nível de informação que ele tem, ele bate o olho em você, ele sabe todos os seus segredos, já começa daí. Sabe tudo sobre você. Tipo a rainha da Inglaterra, né? Vamos falar lá de outro... Que tem 8 sósias, tá? Então, isso que é incrível, né? Ela tá com 300 anos, né? E continua ali, não acontece nada com ela, né?